Good evening. Boa noite. I greet you in the name of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. Eu os cumprimento em nome do nosso amorável Salvador Jesus Cristo. It is a pleasure to be here to give you the second part of our two-day series. É um prazer estar aqui esta noite para compartilharmos a segunda parte da série de 2 partes que começamos ontem. You know, in Hollywood, they say that you never want to go on after a children's act. Sabe que em Hollywood eles dizem, nunca queira ser a sequência que vem depois de uma participação de crianças. But I'm sure that the Holy Spirit will lead and guide. Weren't the children fabulous? Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos conduzir e guiar. As crianças não estavam fantásticas, maravilhosas? Say amen. Diga amém, então. Amen for the children. Amém pelas crianças. Great. When I was a young pastor in Oakland, California, Quando eu era um pastor jovem em Oakland, na Califórnia, I was giving Bible studies at a drug rehabilitation home. eu estava dando estudos bíblicos em um lar de reabilitação de drogados. And I never forget, I started the Bible study. There were around 12 residents there. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu comecei a dar o estudo bíblico e havia ali 12 residentes. And I made a bold statement when I started. I said, the Bible is the Word of God. E eu fiz uma afirmação bastante ousada no começo do estudo. Eu disse, a Bíblia é a palavra de Deus. And the young resident in the back, he said, well, Pastor, how do you know the Bible is the Word of God? E um dos residentes, bastante jovem, ali no fundo da classe, disse, mas pastor, como é que o senhor sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? And I said, well, see, you could turn to 2 Timothy 3:16. E eu disse, é claro, dá para você dar uma olhada ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. And he said, wait a second, Pastor. E ele disse, mas espera um pouquinho, pastor. He said, I could write a book, and in the book I could say, this is the Word of God. Perceba, até eu poderia escrever um livro e colocar ali, este livro é a palavra de Deus. That doesn't mean it's the Word of God. Não significa que se torne palavra de Deus. You better show me something better than that, Pastor. É melhor você me mostrar alguma coisa um pouco mais eficaz que isso, uma prova melhor que essa. And so I said, you know, that makes a lot of sense. Sabe que eu pensei que realmente isso faz bastante sentido? And so I did some research, and I found 9 or 10 reasons why I believe the Bible is the Word of God. E eu fiz algumas pesquisas e descobri pelo menos 9 ou 10 motivos pelos quais nós podemos crer que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. And the next week I presented it to the residents there. E então, na semana seguinte, eu apresentei estes princípios àqueles residentes. I told them I believe the Bible is the Word of God because of its amazing unity. E eu disse que creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido à sua unidade extraordinária. These 66 books do not contradict itself, and it's amazingly unified. Os 66 livros que compõem a Bíblia não se contradizem e estão unidos de uma forma impressionante. And that's amazing to me. E isso é extraordinário, impressionante para mim. I believe the Bible is the Word of God because of its indestructibility throughout the ages. Eu também creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido à sua indestrutibilidade ao longo do tempo. People have tried to water down the Bible, change the Bible, destroy Bible readers. As pessoas ao longo do tempo tentaram diluir o conteúdo bíblico, destruir as pessoas que propagavam conteúdo bíblico, aqueles que recebiam conteúdo bíblico, que liam. And yet the Bible still stands the way it was 2,000 years ago as it is today. E ainda assim, a Bíblia permanece como há 2000 anos hoje. I believe the Bible is the Word of God because of its historical accuracy. Eu também creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido à sua precisão histórica. Archaeology has established the historical accuracy of the Bible. A arqueologia tem repetidas vezes estabelecido esta precisão histórica da Bíblia. I believe the Bible is the Word of God because of its scientific accuracy. Eu acredito que a Bíblia também seja a palavra de Deus devido à sua precisão científica. The Bible has established scientific facts that they are just finding out in the 20th and 21st century. A Bíblia havia já estabelecido alguns princípios científicos fundamentais que foram descobertos somente no século XX, século XXI.
I believe the Bible is the Word of God because of its prophetic accuracy. Eu creio também que a Bíblia seja a palavra de Deus devido à sua precisão profética. The Bible is 100% accurate, not 90 or 99, but 100%. A Bíblia é exata em 100% de seu conteúdo, não 90 ou 99, 100% exata em seu conteúdo. I believe the Bible is the Word of God because of its universal influence upon civilizations. Eu creio que a Bíblia também seja considerada a palavra de Deus e pode ser confiada assim, devido à sua influência universal sobre as civilizações. Even though I'm from the United States, this book is the same Bible that we follow down here in Brazil. Mesmo vindo lá dos Estados Unidos, este livro é o mesmo que seguimos aqui embaixo no Brasil. I believe the Bible is the Word of God because of its amazing copying care. Eu também creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido ao seu cuidado na cópia, na transmissão do manuscrito. The Dead Sea Scrolls that were founded in 1948 establishes that the Bible is the same written Bible as it was in 2000 BC. 200 BC. Os manuscritos do Mar Morto em Qumran descobriram e comprovaram que de fato a Bíblia permanece a mesma, com o mesmo conteúdo àquele encontrado em 200 antes de Cristo. I believe the Bible is the Word of God because of its amazing circulation. Eu também creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido à sua circulação impressionante. Billions of Bibles have been produced in over 200 languages and dialects. Bilhões de Bíblias já foram produzidas em mais de 200 dialetos e idiomas distintos. And finally, I believe the Bible is the Word of God because of its life-transforming power. E finalmente, eu creio que a Bíblia seja a palavra de Deus devido ao seu poder de transformar vidas. People can read the Word of God and they can change from what they were to what God would have them be. As pessoas, ao lerem a palavra de Deus, podem ser transformadas daquilo que são ou que eram àquilo que Deus quer que se tornem. And so when I presented this at the Drug Rehabilitation House the second week, the resident there said, well, I believe. Então, quando eu apresentei essas verdades e princípios para o pessoal ali, os residentes naquela clínica de reabilitação, o pessoal disse, olha, isso faz sentido, agora eu creio. But if the Bible is the Word of God, how come there are 500 different Christian denomination sects and cults around? Mas se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, como é que a gente explica o fato de haverem pelo menos 500 religiões, cultos, ideologias religiosas distintas? It's because they do not use the 7 biblical principles for understanding the Bible. Isto se deve ao fato de que nem todos esses movimentos religiosos se utilizam de 7 princípios bíblicos fornecidos pela própria Bíblia para sua interpretação. Now, this is not pastor or my 7 principles. Percebam, esses não são princípios inventados pelo pastor ou por mim. These are not the Seventh-day Adventist Church's principles. Não são princípios estabelecidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. But these are 7 biblical principles. Mas são princípios bíblicos. So God can talk to you and communicate to you. E para que Deus possa falar com você, se comunicar com você. So you can develop a close personal relationship with Jesus. Para que você possa desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, próximo com Jesus. You pray Você ora and then study the Bible. e então estuda a Bíblia. Or you study the Bible and then pray. Ou você estuda a Bíblia e então ora. You can have a conversation with God through His Word. Você pode desenvolver um diálogo, uma conversa com Deus através de sua palavra. So what are these 7 principles? Então, finalmente, quais são esses 7 princípios? Let's start. The first principle is that Jesus is the basic theme of the Bible. Então, o primeiro princípio é o seguinte, você pode acompanhar na tela, já o primeiro princípio, que Jesus é o tema básico da Bíblia. And we find that in John. E nós encontramos Jesus isso em is the João. basic theme of the Bible. This is so important for us to understand. Jesus é o tema básico da Bíblia, e isso é fundamental para entendermos o seu relato. These texts, Jesus is telling us that the Scripture testifies of Him. Neste texto de João, Jesus está dizendo que a Bíblia, as Escrituras testificam ou falam a respeito dele.
And let me show you an illustration. Let's E go deixa eu back here. mostrar para vocês uma rápida ilustração. Okay, let's see. If you could pull your chair back just a little Se você bit. conseguir chegar um Pull pouquinho a your sua chair cadeira back para just trás, a little por bit. gentileza, só um pouquinho para alinhar. Have a straight line. Vamos alinhar, Okay, deixar uma... great, straight line. Isso, uma linha reta, o mais reto possível. Now, Aí, muito bem. this is Genesis 1:1. Aqui temos Gênesis 1:1. Genesis 1:1. Gênesis 1:1. This is Jesus on the cross, dying for our sins. Aqui está Jesus na cruz, morrendo por nossos pecados. This is the second coming of Jesus. Aqui nós temos a segunda vinda de Cristo. Everything in the Old Testament, Tudo escrito no Antigo Testamento, the shadow of Jesus dying on the cross for our sin casts a shadow over everything in the Old Testament. a sombra de Cristo morrendo lança verdade, lança compreensão sobre todo o Antigo Testamento. And everything in the New Testament E tudo escrito no Novo Testamento points towards the second coming of Jesus Christ. aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo. Critical for our understanding of the Bible. Fundamental este conceito para a nossa compreensão da Bíblia. When we read the Bible, we see some stories in there, and we cannot understand fully what these stories are about unless we understand that they're all about Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos compreender completamente algumas histórias que estão ali contidas se não tivermos a perspectiva de que todas elas estão apontando ou falando a respeito de Jesus. Have you ever read a book in here of the Bible called the Song of Solomon? Você, porventura, já teve a curiosidade de ler um livro aí na sua Bíblia chamado Cantares de Salomão? Ou Cânticos de Salomão? There's a book in the Bible called the Song of Solomon. Tem um livro aí na sua Bíblia chamado Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. When I read this book, I said, what is this doing in the Old Testament? Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei, o que esse livro está fazendo na Bíblia? King Solomon, one of the most majestic kings that ever reigned, O rei Salomão, um dos mais majestosos reis a reinarem por toda a história, falls in love with a Shulamite shepherd girl over there in Lebanon. se apaixona por uma pastora sunamita que habitava o Líbano. And so this book is like a love letter back and forth between Solomon and this shepherd girl in Lebanon. Então, este livro, ele é como uma troca de cartas e mensagens entre Salomão e essa pastora. And I said, what is this doing in the Old Testament? E eu me perguntei, o que esse negócio está fazendo no Antigo Testamento? It reads like a Harlequin romance. E fica parecendo, quando você está lendo, novela. You have to listen to this. Look at chapter 4 of the Song of Solomon. Quer ver o que eu estou falando? Dá uma olhadinha no capítulo 4 de Cantares de Salomão. Presta atenção, capítulo 4 de Cantares, verso 1. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Is it good enough? Yes, that's good Okay, enough. okay, That's good okay. enough. Verso 2. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. It was supposed to be romantic, right? Yes, yes. Okay. Verso 3. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes de gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Venha do Líbano comigo, minha noiva, venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo de Senir, do alto de Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos das montanhas. Você fez disparar meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. I like it. Não? Ok, muito bem. That's some good stuff, isn't it? Tem coisa boa aqui, não tem? Tem coisa muito boa.
But what is this doing in the Old Testament? Mas eu me pergunto, o que isso está fazendo no Antigo Testamento? The sacred scripture. As escrituras sagradas. Well, unless you understand that Jesus casts his shadow over everything in the Old Testament, Perceba que a menos que você compreenda que Jesus lança luz sobre toda a verdade do Antigo Testamento, all you will see is old King Solomon falling in love with a young girl who's a shepherd girl. tudo que você vai enxergar é o velho Salomão se apaixonando pela menininha, a pastora lá do Líbano. But when you understand the concept, this is what we see. Mas quando você entende o conceito da centralidade de Cristo, veja o que você consegue enxergar. Solomon, the most majestic king that ever sat on the king of Israel. Salomão, o mais majestoso dos reis a se sentarem no trono de Israel. He had power and authority. Ele tinha poder e autoridade. He was rich. He lived in the city of Jerusalem, the city of peace. Ele era rico e ele morava na cidade de Jerusalém, a cidade da paz. And he asked that Shulamite girl, shepherd girl who lived in Lebanon, to come from Lebanon, my sweet. E ele convida aquela sunamita que vivia no Líbano, ele faz o convite, ela diz: venha morar comigo, minha querida. Be my bride. Seja minha noiva. Leave that desert, that hot, barren desert of Lebanon. Abandone esse deserto quente, seco e venha morar comigo. Where they have snakes and mountain lions and it smells. Aí você tem serpentes, leões da montanha e esses cheiros. And you wear those dusty clothes and Usando essas roupas sempre empoeiradas. and come live with me in the palace in Jerusalem. E venha morar comigo no palácio em Jerusalém. Be my bride. Seja minha noiva. You'll have new beautiful clothes. Você vai ganhar vestimentas novas, bonitas. You'll eat the food that we eat in the palace. Você vai comer da comida que nós comemos no palácio. You'll share my throne with power. Você vai compartilhar o trono comigo, vai ter poder. But if you leave, you have to leave your old clothes there. Mas se você for vir comigo, você vai ter que deixar suas roupas antigas aí. You'll have to eat different kind of food. Você vai ter que comer e se acostumar a comer um tipo diferente de comida. You may have to leave family and friends to come live in the palace. Você, quem sabe, terá de abandonar alguns familiares e amigos para vir morar comigo no palácio. But you'll live in majesty with the king. Mas você vai viver em majestade junto ao rei. Isn't that what Jesus says to us? Não é exatamente isso que Jesus diz para nós? We live on this ghetto called Earth. Nós vivemos nesse gueto chamado planeta Terra. And Jesus lives in New Jerusalem, the city of peace. E in heaven. Jesus mora na Nova Jerusalém, a cidade de paz no céu. And he says to you and me, be my bride. E ele convida a mim e a você, sejam minha noiva. I am the bridegroom. Come, leave earth and live with me in the palace in heaven. Eu sou o noivo que virá buscá-la e irei trazê-la para morar comigo no palácio no céu. I'll give you a glorious new body. Eu vou lhe dar um corpo novo e glorioso. And you'll live in paradise. E você vai morar em um paraíso. And so we can see the parallel between what Jesus says to us and what Solomon meant to the Shulamite shepherd girl. Então nós conseguimos enxergar um paralelo entre o que Jesus está dizendo para nós e o que o rei Salomão dizia para aquela sunamita. And every book in the Old Testament E todo livro do Antigo Testamento points to Jesus and his sacrifice on the cross. aponta para Jesus e o seu sacrifício na cruz. And then everything in the New Testament E então- points towards the second coming of Jesus. E então tudo que há no Novo Testamento aponta novamente para Jesus, a sua segunda vinda. And it's a manual on how we're supposed to ready ourselves and live until that day comes. E é um manual para aprendermos a viver e a nos prepararmos até que venha aquele dia. So the second principle for understanding the Bible, Então, o segundo princípio para compreendermos a Bíblia, we must be humble and teachable. nós devemos ser humildes e dispostos a aprender, abertos ao ensino. We have to take our preconceived notions Nós temos de tomar nossos preconceitos e preconcepções, nossas noções preconcebidas about what we think the Bible says sobre aquilo que nós pensamos ser o que a Bíblia diz
and open our heart, take those notions and just set them on the shelf. Pegue aquelas noções e coloque ali na estante, encoste tudo isso. And then study the Bible to learn. E então estude a Bíblia com o verdadeiro desejo de aprender. Humble and teachable. Humilde e disposto a aprender. That word humble means being meek. Essa palavra humilde significa ser humilde. Not weak, Não significa ser fraco, but meek. mas humilde. Meek means when you're weak, you have no power. Quando você é fraco, você não tem poder. You have no character. Você não tem caráter. You have no strength. Você não tem força. But when you're meek, Mas quando você é humilde, you have power. você tem poder. You have strength. Você tem força. You have force of character. Você tem força de caráter. But you hold it in reserve for God's own purpose. Mas você coloca em reserva para que o propósito de Deus se cumpra. I don't know if you have that picture, but when do they have that picture? They do. Over there. This is a picture of my grandson. Essa é uma foto minha com o meu netinho. That's Roland, my grandson. Esse é Roland, o meu netinho. He looks just like his father, Rakim. Ele parece igualzinho seu pai, Hakim. Right? I love Roland. Eu amo Roland. When I go visit Roland, I put just like his dad, I used to put his father on the top bunk bed. Quando eu vou visitar o Roland, eu lembro do pai dele. Eu costumava colocar o pai dele em cima da beliche, lá na cama de cima. When he was about the same age, 2 years old. Quando ele tinha mais ou menos essa mesma idade, em torno de 2 anos. And I said, Rakim, jump off the bunk bed. E eu dizia para o pai dele, Hakim, pula aí da beliche. And he, without thinking, he just jumped off into my arms. E sem pensar, ele pulava e se lançava nos meus braços. Now, Rakim now is about 6'2", 6'3". Agora o Hakim já está com 1,90 m, 90 e poucos. If I tell him to jump in my arms right now, he's going to look at me like, yeah, Se Daddy. eu falar para ele agora, Hakim, sobe aí, pula nos braços do papai. O Hakim vai olhar para mim e vai assim, acho que... But the imagery is you're like a baby and you learn more between the time you're born and 2 years old than any other time in your life. Mas a imagem aqui é exatamente essa, da acessibilidade, porque você, até os 2 anos, você aprende mais do que em qualquer outra fase da vida. So you must be humble and teachable when you come to the Word Então, of God. quando você vem, se aproxima da palavra de Deus, você deve ser humilde e disposto a aprender. Next, number 3 is you must let the Bible interpret itself O princípio número 3, devemos permitir que a Bíblia interprete a si mesma, by comparing Scripture with Scripture. através da comparação de um texto com o outro. And we see this in Isaiah 28, 9 and 10. E nós contemplamos esse princípio em Isaías, capítulo 28, versos 9 e 10. Isaiah is talking to a bunch of drunkards here in this passage. Isaías está conversando nessa passagem com um bando de bêbados. And he says, you need Jesus in your life. E ele diz assim, olha, vocês precisam de Jesus na vida de vocês. You have to become like a little baby. Vocês têm que se tornar como um bebê. Here again, the imagery of being humble and teachable. Mais uma vez, a imagem sendo destacada da necessidade de sermos humildes e dispostos a aprender. And then he tells them how to study the Bible. This is what he says. E então ele nos ensina como podemos estudar a Bíblia. E veja o que ele diz. Isaías 28, versos 9 e 10. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntaram. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês sentiados do seio materno? Pois o que se diz pois é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. And anytime the Bible repeats itself like this, it's for special emphasis. E toda vez que a Bíblia se repete desta forma aqui, é porque ela quer dar especial ênfase a algum aspecto. So let's take a look and see what it is. Let's go to Revelation 12:17. Então vamos dar uma olhada em como isso funciona. Vamos a Apocalipse capítulo 12, verso 17. And it says, this passage says, and the dragon E é dito ali, e o dragão nesse texto. was wroth Ele irou-se with the woman contra a mulher
and went to make war with the remnant of her seed, e foi fazer guerra com o remanescente de sua semente, which keep the commandments of God os que guardam os mandamentos de Deus and have the testimony of Jesus. e têm o testemunho de Jesus. Now let's analyze just this one verse. Agora vamos analisar esse verso, tão somente esse verso. And the dragon. E o dragão. Now, if I leave it up to my own mind, Agora, se eu deixar essa interpretação para minha mente, sozinha, when I think about a dragon, quando eu penso num dragão, I think about some prehistoric monster, eu fico pensando num monstro pré-histórico, like Puff the Magic Dragon or tipo something. o dragão mágico do ursinho Puff. But what is the dragon? Mas o que é esse dragão? Well, Revelation 19, excuse me, 12. Hold on, let me. 12:9 says, and the dragon. Mas Apocalipse capítulo 12, verso 9 diz, e o dragão, deixe-me ler, capítulo 12, verso 9, diz assim, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás. Who's the dragon? Quem é o dragão então? Satan. Wait, I can't hear you. Eu Who's não the posso dragon? ouvir, eu não estou ouvindo vocês. Quem é o dragão? Satan. How do you know? Como é que vocês sabem disso? Because the Bible says so. Porque a Bíblia é quem o disse. Okay, so it says the dragon, Então ali nós temos a descrição de quem seja o dragão. Satan, Satanás. was wroth. Ele estava irado. That word we took from the English means enraged. Essa palavra irado no inglês significa enraivecido. I looked up the word enraged. It means anger with fury. Eu procurei o significado da palavra enraivecido e um dos significados é ódio com fúria. Insane anger. Uma raiva insana. So let's see what we have. Então vamos ver o que nós temos até agora. And the dragon, E o dragão, Satan, Satanás, was wroth, ficou irado, enraged ficou com raiva, enraivecido, with the woman. com a mulher. Now, who is the woman? Agora, quem é a mulher? The woman is, I'm trying to get this. Não tá passando aqui, não tá There are obedecendo. about 7 passages. Existem There they are. pelo menos ali está. Existem pelo menos 7 passagens bíblicas That systematically takes us through the definition of the woman in prophecy. que sistematicamente nos conduzem até a formação do conceito do que significa mulher em profecia. And by the way, all of this is posted on the Ask website. website. E a propósito, todo esse material da semana de oração inteira estará disponível no site da igreja unasp.org.edu.br. So you can get this information and download and Então copy você it and pode use it. entrar em contato com essa informação e baixá-la sem problema algum. But in prophecy, a woman or a virtuous woman is the true church of God. Então, em profecia, através da construção desse raciocínio, nós temos que a mulher representa a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus. A harlot would be the false church of God. E a prostituta que aparece, uma outra mulher que não é pura, ela representa uma falsa igreja. So let's see what we have. Então vamos ver o que temos até agora. We have the dragon, Nós temos o dragão, Satan, Satanás, was wroth, que está virado, enraged com raiva, with the woman, contra a mulher, the true church of a God. verdadeira igreja de Deus. And he went to make war with the remnant of her seed. E ele foi fazer guerra com o remanescente de sua semente. That word remnant we get from the French. It means the remaining few. Essa palavra, o remanescente, remete ao francês e ao latim, né? Remoir, que The significa o remainder. restante. Aquilo que sobra, That which is left over. aquilo que sobrou, os poucos que restaram. And how can you tell who these people are? E como é que a gente identifica quem são essas pessoas? Because 2 things will happen. Porque 2 coisas vão acontecer. They will keep the commandments of God. Eles guardarão os mandamentos de Deus. Now, I only know 4 groups of people that keep
the Ten Commandments of God. Percebam, eu só conheço 4 grupos religiosos que guardam os mandamentos de Deus. Tell me if I'm wrong. Vocês podem me dizer se eu estiver equivocado. The Jews, they keep the Ten Commandments. Nós temos os judeus, que guardam os mandamentos de Deus. Seventh-day Adventists, they keep the Ten Os Commandments. adventistas do sétimo dia também guardam os 10 mandamentos. They have some Seventh-day Baptists, Existem também os batistas do sétimo dia. and there's some Seventh-day Pentecostals. E há também pentecostais do sétimo dia. I can't think of anybody else who keeps all 10 commandments of God. Eu não consigo identificar um outro povo que também guarde os 10 mandamentos de Deus. But it just doesn't say keep the commandments of God. Mas a verdade é que não apenas guardam os mandamentos de Deus. It says keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Diz o texto bíblico que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. What's the testimony of Jesus Christ? O que é o testemunho de Jesus Cristo? Those who testify that Jesus is the Christ. Aqueles que testemunham que Jesus é o Cristo. Am I right about that? Estou certo? No. Não. As good as that sounds, Por melhor que seja ou que soe essa verdade, as logical as that sounds, por mais lógico que possa parecer, the testimony of Jesus, we can find the answer to that in Revelation 19:10. o testemunho de Jesus, nós encontramos a resposta em Apocalipse capítulo 19, verso 10. John, the beloved disciple of Christ, João, o discípulo amado de Cristo, he's on the island of Patmos, ele está na ilha de Patmos. and an angel comes to visit him. E um anjo vem visitá-lo. And he sees this bright shining angel, and he falls down to worship the angel. E ele vê esse grande anjo brilhante, então ele se prostra frente ao anjo para adorá-lo. And the angel says, "Listen, don't worship me. I'm a fellow created being just like you." E o anjo diz: não me adore, eu sou um conservo teu. And then listen to what he says. You have to read this. E veja o que ele diz. Nós temos que ler isso. Capítulo 19 de Apocalipse, verso 10. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. So the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Então o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. And how do we know that? E como é que nós sabemos isso? Because the Bible says so. Porque a Bíblia assim o diz. Next, I have to move along. O próximo eu tenho de avançar. O próximo princípio. When we study the Bible, we must pray and ask the Holy Spirit to lead us and guide us. Quando nós, é o quarto princípio, um slide antes lá, amigo. Quando nós estudamos a Bíblia, volta lá, é no quarto. Nós devemos pedir que o Espírito Santo nos guie. We have to, John 16:13. Nós temos ali em João 16:13 It says that the Holy Spirit will lead us into all truth. que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. So we ask the Holy Spirit to lead us Então and guide us. nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos guie e nos lidere o movimento. Next, E próximo, we must really want to know the truth. nós precisamos verdadeiramente querer conhecer a verdade. It's just not having your parents want you to know the truth. Não se trata de fazer com que seus pais ou ter seus pais querendo que você conheça a verdade. It's not having your spouse or the pastor wanting you to know the truth. Não adianta que o seu cônjuge ou o seu pastor queira que você conheça a verdade. But you must really want to know the truth for yourself. Mas você tem que realmente, verdadeiramente querer conhecer a verdade por si mesmo. Next, we must really search for the truth. E o próximo princípio, nós devemos verdadeiramente buscar pesquisar a verdade. It's not just reading the Bible once and saying, "Okay, I think I understand it," or "I don't see it in here." Não se trata de simplesmente folhear a Bíblia e lê-la superficialmente. Eu acho que eu entendi o que está dizendo aqui. You have to diligently search the Word of God for the truth. Você tem de diligentemente estudar, pesquisar a palavra de Deus em busca da verdade. And finally, E finalmente, we must follow what we find and already know to be truth.
Nós devemos seguir aquilo que descobrimos e aquilo que já conhecemos ser verdade. Devemos God cumprir. will not give you any additional truth Deus não vai nos conceder verdades adicionais, if you do not use the truth that you already have. a menos que utilizemos as verdades que já possuímos. When in 1844, at the end of the 2300-day prophecy, Quando em 1844, ao final do período profético de 2300 tardes e manhãs, people all around the world were studying the books of Daniel and the Revelation. muita gente ao redor do mundo estava estudando os livros de Daniel e Apocalipse. And they came to study the Word of God and believe that Jesus was returning to earth in 1844. E chegaram à conclusão, através do estudo, que Jesus estaria retornando à Terra em 1844. When Jesus did not come back on October 22nd, Quando Jesus não voltou a 22 de outubro, many of the people went back to doing what they did before. muitas pessoas simplesmente voltaram a viver como haviam vivido antes. But there were a band of believers who said, well, the Bible is not wrong, so we must be wrong. Mas havia um grupo de pessoas que compreenderam, olha, a Bíblia não pode estar errada, então nós estávamos errados. So because they really wanted to know the truth, E então, devido ao fato de eles verdadeiramente quererem conhecer a verdade, because they were really searching for the truth, porque estavam verdadeiramente buscando e pesquisando a verdade, because they were petitioning the Holy Spirit to lead them into all truth, porque estavam buscando a orientação do Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade, they continued to study and study. And any time they found out a truth, they followed it. continuaram estudando e estudando, e toda vez que descobriam uma nova verdade, eles a seguiam. And this system led to us being family today as Seventh-day Adventists. E este sistema tem como consequência a formação da nossa família hoje, como adventistas do sétimo dia. If you want to form a personal relationship with Jesus, read the Word of God. Se você quer formar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, leia a palavra de Deus. I remember when, before I became a pastor Eu me lembro que antes de me tornar um pastor, in 1986, em 1986, I used to live the vida loca. eu costumava ter uma vida louca. And God came into my life, E Deus veio à minha vida and I gave my life to Christ. e eu entreguei a vida a Jesus. And one day, the vida loca life came down on me really heavy. E num dia, aquela vida louca que eu tinha vivido estava me tentando, estava vindo atrás de mim e estava tentando fortemente. And I was going to go out and do something I would regret. E eu estava prestes a sair e fazer algo que certamente me arrependeria, de que So me I went and arrependeria. I found the Bible Então, before I left, antes de sair, eu tive a ideia, eu vou buscar a Bíblia. and I just opened it and took my finger and went like this. E eu simplesmente abri, peguei o meu dedo e coloquei assim, em cima de um texto. Before I did that, I prayed, "Oh Lord, I'm afraid if I go out here, I'll be lost forever." E antes de ler, eu abri a Bíblia e eu falei, Senhor, por favor, eu estou com medo de sair hoje e estou com medo de perder minha vida para sempre. And so I opened the Bible and went like this, and it went to Isaiah 41:10. Então eu abri a minha Bíblia e coloquei um dedo e o dedo me indicou Isaías 41, verso 10. And it said, "Fear thou not, E diz o texto, por isso não temas, for I am with thee." pois eu sou contigo. I started looking around like, E eu comecei a olhar para um because I had just lado, said, olhar para I'm o outro, afraid if I go out here, and the Bible said, "Fear thou not." porque eu tinha acabado de dizer, olha, eu estou com medo de sair. E a Bíblia vem com a resposta, olha, não temas. It said, "Be not dismayed, for I am thy God." Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Don't upset yourself, Norman. You have a God. Não fique desesperado, você tem um Deus. It said, "I will help thee. Eu te ajudarei. I will strengthen thee. Eu te fortalecerei. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Eis que eu o segurarei com a minha destra fiel. And I never went out there because of a conversation I had with God. E eu nunca mais saí para aquele lugar para fazer aquelas coisas devido a uma conversa com Deus. 12 days later, I got baptized. 12 dias depois, eu fui batizado. 2 months later, I was in the seminary. 2 meses depois, eu estava no seminário teológico. 1,000 baptisms later, E 1000 batismos realizados depois, I'm here with you eu estou aqui com at vocês UNASP, no NASP,
to witness another baptism. para testemunhar um outro batismo. A baptism of a young lady who giving her life to Christ at a young age. Um batismo de uma jovem que está entregando a sua vida a Cristo ainda em sua juventude. I am so sorry I waited until I was 32 Eu to give my life to Christ. lamento tanto o fato de ter aguardado até 32 anos de idade para poder entregar minha vida a Cristo. So it's a privilege for us to witness this baptism. Então é um privilégio a nós testemunharmos este batismo. All the family and friends of our baptismal candidate, won't you stand, or if you want to come over here? Todos os familiares e amigos All family and da friends. batizanda podem vir aqui, podem estar aqui junto conosco, aqui à frente. Pastor, Pastor, please. por favor. Vamos aguardar então até que Encourage again once more. All family. seus pais, primeiramente, Samuel, a Shirley, seu irmãozinho, os avós, I don't know if they do that. amigos que queiram testemunhar de perto. Nossa, quanta gente. Olha lá, Stephanie. Esse é um momento muito especial. Uma coisa que me deixa muito impressionado é que Jesus aceita a nossa entrega a qualquer momento da nossa vida. E é muito bonito quando uma pessoa, já no final da vida, aceita Jesus, entrega o seu coração a Jesus. Mas é muito mais especial quando uma pessoa jovem, no começo da vida, entrega o seu coração a Jesus. A Stephanie é um exemplo disso. At a young age, yeah. Querida Stephanie, pela sua demonstração, sua expressão de fé no Senhor Jesus, porque você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, eu, como ministro do Evangelho para a remissão dos seus pecados, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. This is a powerful moment here. Este é um momento poderoso que ocorre aqui agora. And I would be remiss as a gospel minister E eu não seria conveniente, estaria sendo that while the Holy omisso Spirit como ministro do Evangelho, is moving in this place right now, se enquanto o Espírito Santo se movendo no ambiente agora, that I would not have an appeal to someone here. eu não fizesse um convite, um apelo para alguém aqui. There is someone here, you need to recommit your life to Jesus Christ this evening. Há alguém aqui esta noite que precisa reconsagrar sua vida a Cristo Jesus. You have the tools now to talk to Jesus and listen to Jesus and form that close personal relationship. Você tem as ferramentas em mãos agora para formar um relacionamento íntimo, para conversar com Jesus. If there's someone who wants to recommit their lives to Jesus right now, won't you stand where you are? Se existe alguém que queira agora reconsagrar a sua vida a Cristo Jesus, levante-se. Onde você está? Agora, você pode se levantar? Onde você está? Is there someone? Don't worry about anybody looking at you. Existe God alguém? bless you. Deus o God abençoe. bless you. Deus o abençoe. Não se God preocupe bless se alguém está olhando. Deus o abençoe. God bless you. Que Deus God bless abençoe a you. todos vocês. God bless you. Deus os abençoe. If the Lord can take a sinner like me Se o Senhor pode tomar um pecador como eu and turn me into a gospel minister, e me transformar em um ministro do Evangelho, you're a piece of cake. você vai ser bem It's fácil. easy for you. Para você é bem mais fácil. Won't you recommit your lives to Christ? Você não está desejoso de reconsagrar a sua vida a Cristo? Sometimes Deus those abençoe. problems come between us and Jesus. Algumas vezes os problemas se interpõem entre nós e Cristo. Sometimes those great victories and successes come between us and Jesus. Algumas vezes mesmo as vitórias e grande sucesso podem se interpor entre nós e Cristo. God bless you. Deus os abençoe. If there's someone among this group Se who wants existe to alguém recommit themselves through baptism, neste grupo rebaptism,
que gostaria de fazer um compromisso com Deus através do batismo ou, quem sabe, um rebatismo, won't you come down now? eu quero chamar você aqui à frente. Você viria aqui à frente? Or if there's someone who wants to get baptized for the first time, Ou you may se- never had an opportunity to give your life to Christ, and you want to prepare for another baptism, won't you come? Ou se há alguém que ainda não foi batizado e sente o desejo de se preparar para, em uma ocasião futura, passar pelo batismo também? As the Você, Spirit of God is moving here, nesse ensejo, enquanto o Espírito de Deus está se movendo aqui, won't you come? você viria? Você viria? I don't hold appeals open too long, Eu não vou demorar muito com o apelo, but the Lord is so good to us. mas Deus é tão bom para conosco. Let us pray. Vamos orar. Where's our pastor? Pastor, Onde está nosso pastor? Pastor, you need to pray for. We o need you senhor to pray precisa, for nós us. precisamos que o senhor ore por nós. Grande Pai, grande Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Podemos notar, o Pai, a manifestação visível do Teu Santo Espírito em nosso meio nesta noite mais uma vez. Senhor, Tu sabes perfeitamente o que vai no coração de cada jovem aqui presente, moça ou rapaz, também no coração de pessoas da comunidade. Senhor, que o Teu Santo Espírito atue de maneira profunda e maravilhosa no coração de cada um de nós. Que o Teu livro santo, querido Pai, continue sendo o nosso livro principal. E que continuemos sendo, querido Pai, a igreja da Bíblia. Não só do ponto de vista material ou do ponto de vista apenas por conhecer um livro, mas que possamos ser praticantes desse livro. Continua abençoando, querido Pai, o pastor Knight, pastor, que ele continue sendo possuído por Teu Santo Espírito. São bênçãos que te pedimos, te rogamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.